Queridos irmãos, os textos da missa do dia de Natal nos fazem adorar este menino que está na manjedoura, mas que é Deus. Nós temos atualmente 4 missas de Natal. A missa da vigília, que não existia antigamente, que é a missa da tarde do dia 24. A gente não celebra, porque é anterior à noite. É a missa da espera. Os textos nos fazem estar na expectativa da chegada do nascimento de Deus, do Deus encarnado. A missa da noite é a missa da natividade. É a missa em que nós celebramos o fato do nascimento. A missa da manhã, a missa da aurora, é a missa do encontro. Ou seja, os pastores vão até a gruta e encontram Maria, José e o menino Deus. E a missa do dia é a missa em que nós contemplamos quem é Ele, em que os nossos olhos se concentram sobre Jesus nascido. Então nós deixamos a palavra nos contar quem Ele é, quem é esse menino de que ontem nós ouvimos o profeta Isaías falar, não? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele traz em seus ombros a marca da realeza, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele, diz-nos a liturgia de hoje, ele é o esplendor da glória do Pai, segundo a carta aos Hebreus. Ele é a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Os textos da liturgia, esses dias, no ofício divino, se encantam com essa maravilha. Aquele que sustenta o mundo é sustentado com o leite da Virgem. É o paradoxo da encarnação. Ele sustenta e é sustentado, ele é grande, infinito, imenso e tão pequenino, ele é onipotente e tão frágil, ele é a luz que nasce nas trevas. Mas o Evangelho é o início do Evangelho segundo São João. Vocês sabem que na liturgia nós lemos sempre os 3 evangelhos chamados sinóticos, porque eles são escritos como que em paralelo, na mesma visão, numa sinopse. Mateus, Marcos e Lucas. Mas nas solenidades, nos tempos fortes, nós lemos São João, o 4º evangelho, que é uma visão diferente, muito mais profunda, teologicamente muito mais elevada do que a dos outros evangelistas, a tal ponto que na iconografia São João é apresentado como a águia. E ele é chamado de o teólogo, porque aquilo que ele escreve tem uma sublimidade fora do comum. E esse prólogo, o capítulo 1º do Evangelho de São João, antigamente era recitado em cada missa. Então, os padres sabiam de cor
em latim. Por quê? Porque aqui nós temos como que uma síntese de todo o mistério da salvação. O início do Evangelho de São João, como que coloca um novo começo para tudo na encarnação de Jesus Cristo. E ele penetra, por assim dizer, na intimidade de Deus para nos dizer quem Ele é, quem é Jesus Cristo. E ele começa dizendo: no princípio era o Verbo. A palavra aqui é a palavra logos. Logos pode ser traduzido para o latim e para o português como verbo ou como razão. Nessa tradução que nós estamos lendo, ao invés da palavra verbo, se preferiu a palavra palavra. O que significa isso? Ora, significa que Deus, na sua intimidade eterna, Ele produz um verbo expresso, que é a expressão de si mesmo. Ou seja, o Pai gera o Filho eternamente. O Pai é a fonte, a origem, e o Filho é a expressão de quem é o Pai. Ele é o Logos, ele é o autoconhecimento de Deus. Ou seja, Deus se autoconhece, mas não apenas isso, ele produz um verbo expresso que exprime quem ele é. E produzindo um verbo expresso, ou seja, conhecendo-se, isso, como diz São Tomás, a toda forma se segue uma inclinação. Ou seja, ao conhecimento de si, segue-se a vontade de si. Deus se quer. E, portanto, se produz uma terceira pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, que é o amor em Deus, Deus que se quer eternamente. Mas tudo isso fica revelado no fato de que Deus expressa em si uma palavra eterna. O Pai gera o Filho. O Pai gera o Filho eternamente, com uma expressão de quem Ele é. Ora, queridos irmãos, isso é maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda é que, sem precisar de nada, porque Ele é completamente absoluto, perfeito, Deus resolveu criar todas as coisas. E, portanto, Ele criou o universo inteiro, digamos assim, de maneira análoga a como Ele é, que significa: o Pai criou todas as coisas pelo Filho no Espírito Santo. O universo inteiro foi criado, por assim dizer, a partir da palavra. São João diz no prólogo: a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. É o pecado. Ao invés de conhecer a palavra através do mundo, o homem preferiu conhecer o mundo isoladamente da palavra. O homem escolheu o pecado. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas acontece que então Deus estabeleceu o seu plano de salvação, e ao longo de gerações e gerações foi preparando o momento pelo qual Ele viria pessoalmente se revelar. Ele viria pessoalmente dar a vida por nós.
E diz a carta aos Hebreus: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Ou seja, ao longo da história Deus falou pelos profetas. Mas nestes dias que são os últimos, São Paulo diz que estes dias são a plenitude dos tempos. Ele veio pessoalmente e nos revelou toda a verdade acerca de quem Ele é. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem. A segunda pessoa da Trindade assumiu a natureza humana. O que significa isso? Significa muitas coisas. Mas isso significa que Deus criou a humanidade santíssima de Jesus Cristo para unir-se de modo tão íntimo com a segunda pessoa da Trindade, que a igreja chama essa união de hipostática, porque é uma só pessoa. A palavra hipóstasis no grego significa pessoa, uma só pessoa, que além da natureza divina, assumiu a natureza humana. Essa natureza humana foi criada para que, unindo-se à natureza divina, seja como que um instrumento para a nossa redenção. Um instrumento pelo qual a graça pode ser comunicada às nossas almas e o instrumento pelo qual nós podemos nos unir a Deus, sempre através dele, através de Jesus Cristo. Ora, a santíssima humanidade de Nosso Senhor, desde o primeiro instante da encarnação, dizem os teólogos, São Tomás explica isso de uma maneira maravilhosa, tem um grau máximo a graça. Ou seja, desde o primeiro instante da sua encarnação, a humanidade santíssima de Cristo está unida de modo tão forte, tão intenso, tão íntimo à pessoa divina do Verbo de Deus, que o ser dele inteiro desfruta, por assim dizer, daquilo que nós chamamos de visão beatífica. Ele contempla o Pai como Deus feito homem, está unido ao Pai. Ora, há tantas coisas que nós poderíamos considerar a partir disso, e às vezes, falando dessas coisas, vocês podem pensar: nossa, o padre está, parece que dando uma aula de teologia, de catecismo 2.0, está fazendo uma elaboração assim doutrinal. Coisa que é importante, hein? Porque se nós não soubermos quem é Jesus Cristo, nós vamos tratá-lo apenas como o homem de Nazaré, como um judeu lá que falou umas coisas, e nós não vamos entender quem ele é. Mas hoje, olhando para Nosso Senhor no presépio, para esse bebê, para esse menino, entendendo quem ele é, eu queria que pensássemos um pouco sobre a perspectiva de Deus Pai no mistério do Natal. O que significa isso? Ao longo das Escrituras, algumas vezes o Pai falou sobre o Filho. Por exemplo, no batismo, o Pai disse: Tu és meu Filho amado, em Ti encontro todo o meu prazer, toda a minha alegria, todo o meu comprazimento. Na cena da transfiguração, o Pai disse aos apóstolos: Este é o meu Filho amado, escutai-o, ouvi-o. Mas essas duas expressões apenas indicam
uma atitude permanente do Pai sobre o Filho. Nós vimos no último domingo como na carta aos Hebreus a encarnação é explicada na perspectiva do Filho para o Pai. O Filho que diz ao Pai: tu não aceitaste vítimas, oferendas, mas formaste-me um corpo. Então eu disse: eis que venho. E ele veio, ele se fez homem. Mas e a perspectiva do Pai sobre o Filho? O Pai olhando para o presépio, Deus Pai olhando para o presépio e vendo o seu Filho eterno, a expressão exata do seu ser, o esplendor da sua própria glória. Ele, quem Ele é, vendo-o encarnado num bebezinho que dorme, num bebezinho que chora, nos vagidos de um bebezinho que depende do leite, que precisa ser limpo, que é tratado, que é cuidado. Como é o olhar do Pai sobre o Filho? O Pai que diz: eu te conheço, não apenas desde a eternidade, como expressão eterna do meu ser, mas nas palavras do Salmo 138, eu te sondo, eu te conheço, eu penetro nos teus pensamentos, eu sei dos teus sofrimentos, dos teus incômodos, eu sei das tuas privações, eu esquadrinho os teus dias desde o teu nascimento, eu desenhei os teus dias por amor de ti. Até nos abismos eu estou contigo, em todos os lados o meu olhar está sobre ti. Diante de Deus Pai, Deus Filho encarnado, Deus Filho recém-nascido, significa tanto para Ele. Porque é a expressão máxima do seu amor, da sua ternura, do quanto Ele deseja a nossa salvação. Jesus nos braços de Maria Santíssima de São José, Jesus na manjedoura, Jesus naquela gruta, ocupa o centro das atenções do Pai. E a sua alma santíssima, embora humanamente ainda incapaz de formular um pensamento, é um ato de louvor. E diz ao Pai: eu sei que me amas, eu sei que me conheces, eu sei que me sondas, eu sei que estás comigo, em tudo que significa nascer, padecer, crescer. Ele é um espetáculo diante dos olhos de Deus Pai. Olhando para essa cena, nós somos convidados a nos embasbacar um pouco e a adorar, a ver esse amor que se derrama sobre Deus menino da parte de Deus Pai, a entender quanto isso significa, para que nós possamos vislumbrar a importância do mistério da encarnação, porque Ele, para nós, é a fonte de toda a graça. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer.
Eu posso conhecer a Deus através desse bebezinho, através desse menino, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Eu posso ter acesso ao amor do Pai no Espírito Santo por Ele. Que nós possamos fazer isso nesse tempo do Natal. Nos unir a Jesus Cristo pela fé, verdadeiramente pela fé. Aqui diz: a todos os que o receberam, deu-lhes, a palavra grega é exousia, autoridade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que creram no seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. Pela fé, nós nos podemos unir ao menino Deus, nos encantar com Ele. O pai olha para o seu filho no presépio, com todo o amor do seu ser, convidando-nos também a participar deste amor, crendo em quem Ele é e vivendo a partir dele.